Olá, pessoal! Muita disposição, concentração e animação. Na aula, vamos aprender função logarítmica, esboçar gráficos. Para esboçar gráficos de uma função logarítmica, primeiro precisamos saber a definição. Só existe gráfico quando a função ela é definida de R mais asterisco em R. Quando eu escrevo assim, eu acabei de definir quem que é o meu domínio e o meu contradomínio. O meu domínio, para esboçar o gráfico da função logarítmica, o meu domínio será todos os reais positivos. Positivos sem o zero, com certeza. E o meu contradomínio, que é o eixo Y, será todos os reais. Isto é definição. Então, no meu eixo X, aqui o meu domínio será todos os reais positivo. Então, a partir do zero à direita. E o meu contradomínio, que é o meu eixo Y, será todos os reais. A partir do momento que você estabelece a função, ok? A definição de função de R mais asterisco em R, é possível esboçar o gráfico. Vamos ver o comportamento gráfico da função logarítmica. Toda função logarítmica, ela deve ser escrita da seguinte forma: f de x igual a log de x na base b, onde este x, que é o logaritmando, tem que ser um número positivo para existir logaritmo. Definição: a base do logaritmo tem que ser um número positivo e a base tem que ser diferente de 1. Definição: para existir a lei de formação da função log de x na base b. Feito isto, vamos agora esboçar o gráfico atribuindo alguns valores para x. Você vai perceber aqui duas situações. Situação número 1, quando a base é maior que 1, por exemplo, 2, 3, 1,5, e quando a base está entre 0 e 1. Entre 0 e 1, meio, 1 terço, 1 quinto, poderia ser 2 terços. O que vai acontecer? Eu quero saber o comportamento gráfico. Aqui eu quero atribuir valores para x e eu vou encontrar o valor do y. Quando x é 8, 8 na base 2. Eu só vou atribuir aqui valores que eu consigo calcular o logaritmo. Então, se aqui é base 2, poderia ser 16, o 8, o 4. Quando você vai prestar vestibular, você tem que olhar a base. Se a base é 2, atribua para o logaritmando potência de base 2. Se é 3, potência de base 3. Se é 5, potência de base 5. E assim em diante. A partir de agora, vamos calcular. Se eu atribuir x igual a 8, log de 8 na base 2 é 2 elevado a que número que dá 8? 3. E se for 4, log de 4 na base 2 é 2 elevado a que número que dá 4? 2. E se for 2, 2 elevado a que número que dá 2? 1. Ok. E se for 1, log de 1 na base 2 é 2 elevado a que número que dá 1? 0. E se for meio, log de meio na base 2 é 2 elevado a que número que dá meio? Menos 1. 2 elevado a menos 1 é meio. E quando é 1 quarto, log de 1 quarto na base 2 é 2 elevado a que número que dá 1 quarto? Menos 2. Estes são os valores ideais para você esboçar o gráfico. Você vai substituir o valor de x e encontra o valor do y. Então, o que está acontecendo nessa tabela? À medida que eu diminuo o valor de x, o resultado, o y, o logaritmo está diminuindo. À medida que eu aumento, o valor do logaritmo está aumentando. Então, quando x aumenta, y aumenta. Quando x diminui,
y diminui. Essa função é logarítmica crescente ao classificar. Então, vamos perceber agora o comportamento gráfico. Quando x é 8, o y é 3. Então, aqui, ó, quando x é 8, sobe 3. Tá aqui, ó, 8 com 3, este ponto aqui. Este ponto é 8 e 3. E quando x é 4, o y é 2. Então, quando é 4, sobe 2. Tá aqui, este ponto aqui. Cada ponto é um par ordenado. Tem um valor do x e o valor do y. Quando é 2, é 1. Quando x é 2, sobe 1. Tá aqui, pessoal. Olha só, prestando muita atenção. Quando é 1, o y é 0. 1 e 0 é onde corta o eixo do x. Quando é meio, é menos 1, metade. Então, metade, agora desce 1. Tá aqui, menos 1. E quando é 1/4 é metade da metade de 1. Então, vai ficar, quando é 1/4, é menos 2. 1/4 tá por aqui. Desce 2, este ponto aqui. Agora, ao esboçar o gráfico, você vai perceber que é uma curva. Esta curva aqui é o gráfico da função logarítmica. À medida que x aumenta, y está aumentando. X aumenta, y está aumentando. À medida que x diminui, y diminui. X diminui, y diminui. X diminui, y diminui. Quando x diminui, olha lá, só o y vai diminuindo. Se fosse 1/8, daria menos 3. Mas aqui o logaritmando, para existir o logaritmo, esse x que é o logaritmando, sempre tem que ser um número positivo. Por que não pode ser menos 4? Log de menos 4 na base 2 é 2 elevado a que número que dá menos 4? Não existe. Por isso que o logaritmando tem que ser um número positivo. Ok, pessoal? Agora que você percebeu que quando a base do logaritmo, então este 2 aqui é a base do logaritmo, base maior do que 1, então a função é função logarítmica crescente. Função logarítmica crescente toda vez que a base for maior que 1. Vamos agora analisar quando a base está entre 0 e 1. Meio, 1/3. Aqui eu vou fazer com meio, ok? O que vai acontecer quando eu vou atribuir os mesmos valores? Porque aqui é base 2, aqui é base meio. 1 é o inverso do outro. Aqui é 2, aqui você lê inverso de 2 é meio. Quando x é 8, quanto é log de 8 na base meio? É meio elevado a que número que dá 8? Menos 3. E quando é 4, meio elevado a que número que dá 4? Menos 2. E quando é 2, meio elevado a que número que dá 2? Menos 1. Agora, e quando é 1? Meio elevado a que número que dá 1? 0. E quando é meio elevado a que número que dá meio? 1. E quando é 1/4, meio elevado a que número que dá 1/4? 2. Agora, vamos analisar a tabela. Aqui, quando a base é maior que 1, à medida que x diminui, y diminui. E aqui, à medida que x diminui, y aumenta. Quando x aumenta, y aumenta. E aqui, quando x aumenta, o y diminui. Um é o inverso do outro, pessoal. Então, agora, quando a base está entre 0 e 1,
quando x aumenta, quando x diminui, y aumenta. E quando x aumenta, y diminui. Agora, a função é decrescente. Vamos analisar o comportamento gráfico da base estar entre 0 e 1. Quando x é 8, o y agora é menos 3. Na crescente, era 8 com 3. Agora, do 8, desce 3. A partir do 8, desce 3. Aqui, este ponto aqui. Então, vai ficar exatamente este ponto aqui. Ó. Quando é 4, é menos 2. Então, quando é 4, desce 2. Quando x é 4, o y é menos 2, descendo 2 unidades. Está aqui. E quando é 2, é menos 1. Quando x é 2, o y desce 1. Quando é 1, é 0. Olha o ponto de intersecção da função de exemplo 1 e o exemplo 2. Tem um ponto de intersecção, que é o ponto comum, este ponto aqui. 1, 0. Vocês perceberam aqui? 1, 0 está aqui e 1, 0 apareceu aqui também. É o ponto de intersecção das duas curvas. E quando é meio, é 1. Então, à medida que diminui y está aumentando. Ó. Quando y é meio, então quando x é meio, perdão, pessoal, quando x é meio, o y vale 1. Quando x é meio, o y é 1. Este ponto aqui. E quando é 1/4, é 2. Quando é 1/4, x, tá? Quando x é 1/4, y vale 2. À medida que diminui x, y está aumentando. Diminui x, y está aumentando. À medida que x aumenta, y diminui. Ó. X aumenta, y diminui. Função decrescente. Olha a curva da função logarítmica decrescente, ou seja, quando a base está entre 0 e 1. É isso que está acontecendo aqui. Você percebe nitidamente que o eixo x é o eixo de simetria. É como se o eixo x fosse um espelho plano. Olha só. O ramo de cima rebate embaixo e o de baixo rebate em cima. O que está na caneta preta, tá, pessoal? E o que está na caneta azul. Aqui é como se fosse o espelho, ó. Rebate a imagem, tá percebendo? Ó? Esse ramo aqui rebate para baixo e o que está embaixo rebate para cima. Olha, então o eixo x funciona como eixo de simetria. Todos os pontos gráficos tá à direita do eixo y, à direita da origem. Já era esperado? Sim! Por quê? Porque só existe logaritmo quando logaritmando o x for um número positivo. Por isso que eu defini que só existe logaritmo quando o domínio é todos os reais positivo. Quando eu falo positivo, já está excluindo automaticamente o zero. R mais asterisco. E o contradomínio, o meu contradomínio é todos os reais. O y, a imagem, pode ser positivo, negativo e zero. Mas o domínio, não. O domínio não pode ser negativo, ok? Aqui, então, quando que a função é decrescente? Toda vez que a base, B é a base está entre 0 e 1, quando a base estiver entre 0 e 1, então a função ela é logarítmica decrescente. Função logarítmica decrescente toda vez que a base está entre 0 e 1. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um beijo no coração.